Simone. Muito bem-vindo, Obrigado. prazer ter Uma você. alegria enorme, Tudo bem? grande prazer. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Alisson Leandro Mascaro é jurista e doutor em filosofia do direito. Nascido em Catanduva, no interior de São Paulo, ele é livre docente em filosofia e teoria geral do direito. Atualmente, é professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e da pós-graduação em Direito da Universidade Santa Cecília. Advogado, é membro do Conselho Pedagógico da Escola de Governo. Alisson Mascaro é fundador e professor emérito de diversas instituições de ensino superior no país. Ele é autor de pesquisas e livros na área da filosofia e da teoria do direito e da política, entre eles Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, Utopia e Direito, Ernest Bloch, e a Ontologia Jurídica da Utopia, Estado e Forma Política. Seu mais recente livro, chamado Crise e Golpe, aborda a complexa relação entre Estado, direito e formação social. Boa noite. Quais os limites na divisão dos três poderes no Brasil? Temos presenciado a interferência do judiciário em questões que deveriam ser definidas pelo legislativo e pelo executivo. A judicialização da política tem marcado a nossa recente democracia. A atuação e o protagonismo do Supremo Tribunal Federal em algumas decisões interfere na estabilidade das outras instituições? É possível delimitar uma fronteira para o chamado ativismo judiciário? Para conversar sobre a crise institucional brasileira e a judicialização da política no nosso país, recebemos a voz ativa do jurista Alisson Mascaro. Na bancada, para conversar com ele, nós recebemos hoje a pesquisadora Marjorie Marona, professora do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina. O advogado e militante em direitos humanos, Geraldo Magela Silva Freire. A pesquisadora e também advogada Ana Paula Freitas, da Assessoria Popular Maria Filipa e coordenadora do projeto Solta Minha Mãe. O jornalista Juca Guimarães, do Brasil de Fato. A jornalista Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. Sejam todos muito bem-vindos ao Voz Ativa de hoje. Antes, eu quero chamar aqui a nossa primeira... Nós temos primeiro para mostrar para vocês uma reportagem. No Brasil, como em vários países, sempre houve uma relação de codependência entre o direito e a política. Porém, nessa última década, presenciamos um aumento da atuação política do Poder Judiciário. Vamos acompanhar. A Constituição de 1988 concedeu autonomia ao Judiciário. As vontades políticas que imperavam antes da redemocratização não poderiam mais influenciar as decisões de base jurídica. A referência e limite únicos para os três poderes passou a ser a própria Constituição. Respeitando a divisão entre os três poderes, o Supremo Tribunal Federal se transformou na Corte Constitucional para resguardar os princípios da Carta Magna do país. Ao longo das décadas, a divisão entre os três poderes parece não ser mais tão clara. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal é o responsável pelo que vem sendo chamado de judicialização da política. Parte dessa atuação se refere a temas de relevância social. Uma das decisões emblemáticas nesse sentido é a resolução sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decidida por unanimidade em 2011. Ao concluir a votação, o então presidente ministro César Peluso solicitou ao Congresso Nacional que regulamentasse as consequências da decisão do STF por meio de uma lei. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução obrigando os cartórios de todo o país a realizarem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. 7 anos depois,
o tema continua em debate no Legislativo, sem avanços. Mas o Supremo também tem influenciado o curso da vida política no país. Em 2014, por meio da chamada Lei da Teoria do Domínio do Fato, os ministros condenaram à prisão políticos e outros cidadãos sem foro privilegiado. Isso aconteceu na Ação Penal 470, relativa ao chamado Mensalão Petista. Outras ações políticas também foram definidas pelo STF, como a criação de uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva sobre a Petrobras. As perguntas são: quais os limites da atuação política do Judiciário? Quando essa atuação se transforma no chamado ativismo judicial? E o que essa atuação significa para a manutenção da integridade das instituições na nossa recente e frágil democracia? Bom, essas questões com relação ao STF são complexas. Nas pautas progressistas, por exemplo, a atuação política do Supremo pode ser fundamental nos próximos anos, já que nós elegemos o Congresso mais conservador da história. E o ministro Luiz Roberto Barroso já afirmou que o STF vai se manter atento na defesa dos direitos dos LGBTs e de outras minorias sociais. Bom, isso parece bom, mas por outro lado, em termos de uma política institucional, temos uma postura do Supremo que vem favorecendo certos grupos políticos em detrimento de outros, e alguns momentos de uma evidente crise interna, como foi o caso envolvendo a entrevista com o presidente Lula, que nós, aqui da Rede Minas, faríamos juntamente com a Folha de São Paulo. Alisson, como é que você interpreta, nesse momento, essa atuação do Supremo? Todo o complexo do direito no Brasil contemporâneo teve um câmbio, teve uma mudança significativa. Existe um modelo tradicional, dito por alguns como ideal, de divisão dos poderes do Estado em todas as sociedades contemporâneas em 3 grandes esferas. Então vem do tempo da França, vem do século XVIII, esta ideia bem assentada, embora não sejam os franceses os únicos a terem postulado tudo isso, vem a ideia de que o Estado se divide em 3 grandes esferas e, portanto, 3 grandes poderes. Aquilo que é o órgão de execução, o executivo, aquele que dá as normas, o legislativo, e aquele que julga, portanto, o judiciário. Por esta visão passada, por este ideal de composição de um Estado dito neutro, de um Estado que garantiria os direitos à sociedade, o executivo é o presente, o legislativo ele anuncia o futuro, porque fará as leis para depois serem aplicadas, e o judiciário resguarda o passado. Então, aquilo que aconteceu e seria um ato criminoso, o judiciário garantiria que isto teria uma certa retribuição estatal contra o crime, portanto julgaria aquilo que foi. Este é um sonho, este é um projeto de um Estado que vem desde o século XVIII, XIX em especial, até os dias de hoje, que é aquilo que nós chamamos de Estado liberal, de Estado burguês. Esse Estado burguês, então, daria para o Estado, em cada uma das suas esferas, a competência possível para que uma não invadisse o campo da outra. Isto é o que se chama de democracia contemporânea. Uma democracia do Estado burguês, uma democracia que atenta em favor dos direitos do capital, dos direitos do indivíduo, em especial do indivíduo capitalista, de tal modo que ninguém toma a propriedade de ninguém, ninguém vai cercear o livre contrato de ninguém. Esta é a estrutura geral. Claro, isto é muito abstrato, isto é muito teórico. Na prática, desde sempre, os estados e as sociedades contemporâneas funcionam atravessando um poder no outro e, em especial, não só um poder contra o outro, ou um poder sobre o outro, mas os poderes sociais em cima do próprio Estado e de seus poderes estatais. Eu diria que em toda a sociedade contemporânea capitalista, o capital sempre teve um peso, sempre mandou por cima do executivo, do legislativo e do judiciário. No entanto, nós temos uma tradição de uma certa ponderação do jeito pelo qual tudo isto acontecia. O que ocorre é que nos dias de hoje, no Brasil, nós tivemos efetivamente um certo câmbio, uma certa mudança, até mesmo nesse padrão relativo de organização, de vínculo entre executivo, legislativo e judiciário e os 13 e a sociedade. Ou seja,
na atualidade, efetivamente, com um certo desgaste do Poder Executivo e do Poder Legislativo, o Judiciário tomou uma proeminência. Ele ganhou aqui um status que não tinha até então. De tal sorte que hoje as pessoas sabem nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há 15 anos seria absurdo. Nem juristas sabiam o nome dos ministros do STF. Hoje as pessoas sabem, hoje as pessoas discutem a esse respeito. O resultado disso é que nós temos efetivamente uma sociedade contemporânea cujo dispositivo de mudança social e política passa pelo judiciário. Em 64, quando tivemos o golpe militar, à testa do golpe estava o mundo militar. Em 2016, com o impeachment, e nos dias de hoje, à testa desse movimento está o mundo jurídico. Então nós tivemos efetivamente uma mudança, nós tivemos aqui uma alteração daquele setor social que dá a carta para dizer, a partir daqui, é este o caminho que quero e é este que não quero. Estamos agora, então, numa crise que boa parte dela está perpassada por este mundo que é o mundo jurídico e o mundo judiciário. Majurri, quer perguntar? Professor Alisson, exatamente, retomando um pouco essa perspectiva, né, o modo como você trata essa dimensão do direito como uma forma social derivada, né? Então, não há como a gente deixar de pensar o direito como profundamente atravessado pelas instituições. Né? E o que a gente, parece que a própria reportagem, também um pouco na sua colocação, o que aparece é que há uma mudança no padrão de atuação das instituições judiciárias, inclusive no que diz respeito ao próprio tema que elas têm mobilizado para manter esse protagonismo aceso. Né? Se a gente viu diversos direitos ligados mais à área social, né, sendo efetivamente garantidos por meio da atuação dessas instituições durante um longo período de tempo, aqui depois do processo de redemocratização no Brasil, frequentemente agora, quando a gente fala de protagonismo judicial, a gente associa isso ao combate à corrupção. Né? Então a minha pergunta é um pouco nesse sentido, quer dizer, existe espaço para um protagonismo judicial emancipatório? É possível, em que circunstâncias, que a gente pudesse retomar um padrão de atuação, né, emancipatória dessas instituições judiciais? Né? Por muito tempo, a crítica da filosofia, da ciência política, da sociologia ao Estado reconhecer no Estado formas sociais que engendravam, a partir delas, uma estrutura geral desta mesma sociedade. Se vivemos numa sociabilidade capitalista, o Estado não é que ele seja neutro e então ele esteja à disposição do capitalismo. Ele é uma forma institucional do próprio capitalismo. Então a pergunta central não era do Estado, era do capitalismo e sua forma política. Depois de um certo tempo, eu diria que com um arrefecimento das lutas transformadoras, das lutas revolucionárias, com o advento do neoliberalismo em especial, nós temos um certo louvor das instituições postas. Nós deixamos de falar capitalismo e a partir daí nós começamos a dizer tal órgão dentro do Estado, tal movimento, tal instituição, tal lei, tal corte judicial estão fazendo coisas boas ou ruins. Ao invés de fazermos uma crítica ao direito, nós trocamos no mundo, em especial na América Latina, isso foi um movimento muito claro do Brasil e da América Latina, nós trocamos uma crítica ao direito por um direito crítico. Então dizemos, vamos utilizar as armas do direito para fazer certas modificações sociais, para fazer certas lutas progressistas acontecerem no espaço institucional. De tal sorte que eu diria que no Brasil, desde o tempo da democratização pós-ditadura militar, as lutas do que nós chamamos campo progressista ou de esquerda, elas foram lutas jurídicas. Elas foram por mais direitos, por anunciar um horizonte de juridicidade. A Constituição de 88 é uma Constituição, em certa medida, de um pacto conservador. O Centrão fez o principal da normatividade constitucional, mas é uma Constituição que em alguns outros momentos, em alguns outros âmbitos, ela é mais progressista do que as que tivemos anteriormente. Este movimento deu muita esperança para o direito e a sociedade acreditou que o direito efetivamente seria um motor de transformação, porque se imaginava o seguinte: o executivo vinha de uma história de uma ditadura, logo em seguida foi capturado por movimentos do próprio capitalismo, das construtoras, das multinacionais, de tal sorte que o executivo ainda estava mergulhado num campo que não era tão progressista. É bom que nós nos lembremos que nós saímos de João Figueiredo, chegamos a Sarney,
e logo em seguida a primeira eleição democrática, a dela advém para o executivo Collor. Então, a imaginação progressista acreditou que o executivo não era um espaço tão dado à transformação. O legislativo também acompanha a sorte do executivo. As eleições, naquele momento, se imaginava que as eleições não dariam um respaldo tão progressista às lutas sociais, porque efetivamente o legislativo quase sempre tem uma característica conservadora. Nós estamos discutindo que o próximo Congresso Nacional será o mais conservador, mas este já foi o mais conservador, o anterior também era, e assim cada vez mais nós estamos numa escalada de conservadorismo e sempre foi conservador, de tal sorte que então as lutas progressistas imaginaram que teríamos no judiciário um desaguadouro disso. Existe um fetichismo em pensar de modo progressista o judiciário, existiu pelo menos, que era dizer que o judiciário seria técnico, neutro. Então, se as leis fossem boas, o judiciário aplicando estas leis faria com que o Brasil progredisse, com que a sociedade desse direito às minorias, com que a sociedade respeitasse garantias de direitos humanos, de democracia, de tal modo que houve um tempo, na década de 90, que basicamente as lutas progressistas desaguaram no ambiente que era judiciário. E isto é um perigo enorme, porque com o mesmo poder que o mundo jurídico pode fazer avanços progressistas, este mesmo poder, a faca que corta de um lado é a mesma que corta para o outro lado, esse poder judiciário pode fazer retrocessos inomináveis. Se o judiciário pode dizer o que é bom ou ruim, ele diz do jeito que ele quer. E muitas vezes tivemos uma história nos anos 90 de ganhos jurídicos em relação à estrutura social, mas nós passamos a ver a partir dos anos 2000, e em especial na década atual, um judiciário de corte cada vez mais conservador, beirando em algumas situações o reacionarismo, fazendo perda inclusive de interpretação de direitos consolidados. E este quadro fez com que este poder maior que a sociedade e as lutas depositaram, as lutas sociais depositaram no judiciário, fizesse com que na prática o judiciário ganhasse um pouco mais de autonomia em relação a todo o concerto institucional existente. Este é um perigo, porque ao invés de fazermos uma crítica social geral, estrutural, nós fizemos uma espécie de aposta no judiciário, portanto um depósito aí de louvores a um só campo dentro de todas estas instituições, e a partir daí ficamos reféns disso que quase nós mesmos gestamos. De tal modo que, volto a dizer, falei agora há pouco, nós não precisamos nem de arma para fazer um câmbio social abrupto. Basta interpretação jurídica, basta sentença. Professor, isso com relação à questão social que o senhor está colocando, reflete também, o judiciário é a estrutura que mais reflete a nossa estrutura social mesmo. Os juízes já são filhos de juízes, netos de juízes, tataranetos de juízes, quer dizer, já são de uma classe social mais elevada. Você quase não vê advogados ou juízes que ascenderam socialmente. Isso pode refletir também, quer dizer, essa vivência pessoal reflete nessas interpretações? Reflete imediatamente, e eu não tenho nenhuma esperança também, de outro lado, com o argumento que em um tempo, ao menos na década de 60, na Alemanha em especial, quando começaram os primeiros estudos sociológicos sobre a natureza das cortes judiciárias, alguns diziam, o judiciário tem que se abrir para elementos oriundos das classes pobres. Fizeram alguns estudos na Alemanha e perceberam que o magistrado que advém das classes pobres automaticamente ascende a uma condição econômica de classe média alta, rica, e passa a se comportar e ter valores dessa classe onde está. Isto, uma tradição das ciências humanas, das ciências sociais, uma tradição crítica, já muito percebeu que nós somos da classe social em que estamos, não daquela que fomos. Então, praticamente por todo lado, nós temos os valores da classe atual nossa, não daquela que foi no passado. Isso explica rico, classe média e pobre, porque os pobres do Brasil, há 15 anos ou 20, eram muito mais pobres do que hoje. Bastou comprar um carro para já ficar andando nas lojas de automóveis e dizendo, eu vou comprar esse daqui 3 anos. Ou seja, aquele tempo de pobreza do passado a pessoa esqueceu. O que estou dizendo com isto é que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, quando se analisam a partir do horizonte de onde vieram, quais as classes que dão base aos seus elementos, é óbvio
que nós temos um corte de classe muito mais claro no Poder Judiciário. O Judiciário quase se autoalimenta, são as mesmas famílias, é uma espécie de corte que tem uma organização, que tem aqui uma vinculação que é muito exclusivista. O Legislativo e o Executivo são votados, então as pessoas podem votar, inclusive, em figuras folclóricas, em figuras do contra, etc. Mas o problema essencial nem é esse, o problema é que mesmo estes, por todos os lados, chegando a estas esferas do poder estatal, se comportam atravessados pela ideologia, pela lógica e pelos interesses deste poder que está por alto na sociedade e no Estado. Minha questão central não é nem interpretar de onde vem o jurista. Isso é um problema grave. Só que tem um mais grave que esse. Seja ele alguém crítico ou seja ele alguém conservador, existem pressões e determinações sociais por cima do judiciário e por cima do Estado. Quando o capital diz, ou faz do meu jeito, ou eu tiro a minha planta industrial desse país, ou acaba com a CLT, ou eu levo a minha indústria para o país vizinho, produzo lá e importa para cá, observemos nós que não há no judiciário uma liberdade total de dizer, para mim, os princípios dos direitos sociais valerão independentemente da vontade de qualquer um. A vontade de alguns é muito impositiva em relação àquilo que nós temos na nossa decisão jurídica. Então extrapola um pouco essa questão da indicação política, por exemplo, no STF. Eu perguntaria isso para o senhor, se essa questão do presidente indicar o ministro do Supremo, isso interferiria na isenção que ele teria. Então, extrapola isso. Então. E pegando um gancho só com a questão da Desirê, ainda ligada a essa questão de recrutamento, né? Porque o recrutamento do STF é muito diferente do recrutamento de base do Poder Judiciário, que é feito por concurso público, né? É inegável que a gente teve uma renovação muito grande aqui na base, embora a gente tenha problema para que esses da base possam ascender, né? Esses espaços ocupados pelos mesmos são aqueles espaços, né, do topo, né, dessa estrutura hierárquica. Mas pegando um pouco um gancho a partir da sua fala, professor, está me parecendo, não sei se é isso, queria lhe ouvir um pouco sobre isso, que trata-se de uma questão que a gente não resolve com alteração do padrão de recrutamento, talvez, quiçá, com algum tipo de alteração da própria formação jurídica, né? Mas mais do que isso, será que então a alternativa seria a gente pensar para além desse monismo jurídico, a gente pensar espaços de construção do direito para além dessas estruturas? E como é possível, e se é possível a gente fazer alguma coisa nesse sentido? Toda a reflexão sobre o funcionamento das instituições sempre apresenta algumas possibilidades de melhoria do que está posto. Isto para todo lado. Um magistrado hoje, com 3 anos depois de formado, já pode se tornar, portanto, juiz de direito de primeira instância e já pode julgar. Se, na média, um jovem que tem uma condição familiar suficiente adentra a faculdade de direito com 18 anos, sai da faculdade com 22, 23. 26 anos de idade já é juiz. Nós podemos melhorar esse quadro, porque aos 26 anos de idade, ganhando R$35 mil por mês, chegando a uma cidade do interior de qualquer lugar do Brasil, sendo tratado por excelência, um poder absurdo nas mãos, é óbvio que essa pessoa talvez não tenha tanta maturidade emocional para dar conta desse mesmo poder que a sociedade deposita em suas mãos. Nós poderíamos dizer que um magistrado só pudesse ser magistrado a partir de 35 anos de idade, como o candidato a presidente da República só pode disputar e só pode assumir esta competência de presidente da República a partir de 35 anos. É óbvio que com 10 anos mais de bagagem, eu melhoro um pouco mais a experiência de um magistrado. Existem muitas pequenas coisas para fazer para organizar a seleção do judiciário de modo melhor. Cobrar horizontes culturais mais amplos do juiz, não simplesmente cobrar os seus horizontes técnicos, não simplesmente observar aqui um dogmatismo de saber qual é o prazo de um certo recurso, ampliar esse horizonte. Tudo isso é possível. Eu não nego que nós tenhamos coisinhas pequenas a fazer no curto prazo. No entanto, eu navego contra a maré desta reflexão que imagina que o judiciário um pouquinho melhor salva um pouco mais o país. O que faz o judiciário ser o que é não é nem a idade do juiz, nem tampouco se foi cobrado dele conhecimento só técnico jurídico ou conhecimento humanístico mais amplo. O que faz o judiciário ser o que é e o que faz as instituições do Estado serem o que são, e tudo isso advém de uma máquina que organiza as subjetividades, que organiza as demandas sociais, que faz com que o poder de qualquer um seja
uma correia de transmissão de determinados interesses. Imaginem todas e todos vocês que nós tenhamos uma sociedade como a nossa de hoje, na qual o poder dos meios de comunicação de massa é tão avassalador que praticamente 95% dos meios de comunicação, quando dizem tal pessoa deve ser presa, é quase incontornável a um elemento do Poder Judiciário se ele não prende aquele contra o qual o clamor social se levantou. Então, acima do poder de um magistrado, está o poder da ideologia, que vai dizer a corrupção é intolerável, nós não podemos admitir que isso aconteça, mas aquilo nós podemos, tais coisas devem ser julgadas, outras não. Então, eu estou dizendo que, no final das contas, existem pressões por cima do Estado e por cima do judiciário, que elas sim são a chave para o entendimento dessas questões. Algumas delas parecem culturais, só culturais. Então nós vamos dizer, é preciso garantir o respeito às minorias. E outros dizem, não, as minorias já têm muitos direitos. É o quadro que nós estamos vendo hoje. Os direitos são quase nada e já tem gente dizendo que são muito e são absurdo. Para mim, as pautas não são simplesmente essas valorativas culturais, porque estas são uma espécie de jogo imediato, jogo pequeno. As grandes pautas são essas grandes pautas que interessam ao capital. Se o capital compra tudo, não estou dizendo que ele compre com dinheiro só, ele compra inclusive a cabeça das pessoas. É aí o campo da ideologia, é o campo da subjetividade. As pessoas concordam que deve-se acabar com a corrupção e a corrupção tem lado, é só desse, não é daquele. Resultado, judiciário, vem um juiz com 25 anos, 50, 72, tenha sido ele pobre, tenha sido ele rico, ele julgará conforme a televisão. Então, neste caso, eu preciso pensar, ao invés de refletir sobre o judiciário internamente, sobre si próprio, que tem problemas e podemos resolver, podemos melhorá-los, então, ao invés de pensar isso, eu preciso pensar quem faz a cabeça do juiz. E pasmem, quem faz a cabeça do juiz é o mesmo que faz a cabeça da sociedade. Nossa sociedade, ela está perpassada por interesses, poderes, e quando eu falo de conservadorismo do judiciário, eu estou falando, no final das contas, de uma linha de conservadorismo que está estruturando a própria sociedade. Bom, a gente vai ter que falar muito mais sobre isso, mas vai ser no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o Voz Ativa. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Ter voz ativa no nosso destino mandar.
Estamos de volta com Voz Ativa, hoje recebendo o jurista Alisson Mascaro para uma conversa sobre a crise institucional brasileira e a judicialização da política no país. Alisson, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a atuação, falamos bastante sobre a atuação do judiciário, e você lembrou que a atuação do judiciário não está desvinculada do sistema no qual ele está inserido. Isso, aliás, é uma das coisas que você trata nesse livro, que é o seu livro mais recente, Crise e Golpe. Eu queria falar a respeito de uma questão que está intrinsecamente ligada ao judiciário, que é o combate à corrupção. E o combate à corrupção tem como pano de fundo as transformações pelas quais nós estamos passando neste momento. E que já foi no passado também o pano de fundo para transformações pelas quais nós passamos. Como é que você está vendo isso, essa questão, nesse momento, até porque um juiz, né, saído do Poder Judiciário, assume até um protagonismo político nesse momento do país. Como é que você vê isso? Falando muito diretamente, enquanto houver um ser humano que tenha mais dinheiro que o outro, um ser humano compra outro. A sociedade capitalista faz com que 1% da população compre o trabalho de 99% das pessoas. A maioria das pessoas que está aqui me acompanhando acorda no horário que não quer, o corpo pede para dormir, ele levanta, pega um ônibus, um trem, vai a pé para um lugar onde vai fazer coisas que não gosta, passa o dia inteiro fazendo essas coisas, volta para casa para então ver os filhos, para passar poucas horas e dormir, porque não tem dinheiro e alguém compra esta pessoa por X horas por dia, 6, 8, 12. Se um ser humano pode comprar o trabalho do outro, isto faz com que também nesta sociedade que é capitalista, as pessoas comprem favores, as pessoas comprem interesses, as pessoas comprem tudo. Então é uma sociedade permeada pelo capital, é uma sociedade do capital, da mercadoria, do dinheiro, na qual virtualmente é impossível que, se o capital compra tudo, só não venha a comprar certos interesses de dentro do Estado. Ele compra tudo. Ele compra gentileza, porque dá uma gorjeta para alguém, ele compra sorriso. Efetivamente ele compra o Estado. É que em algumas ocasiões nós dizemos, ele compra de modo ilícito. Ele dá um dinheiro para um agente público. Mas, de outra maneira, ele compra dos modos lícitos. Ele incentiva que se faça tal planejamento do Estado, ele incentiva uma indução da economia para o interesse dele. Então, a compra é por todos os lados. A minha pergunta aqui central é que, quando temos o tema da corrupção, nós construímos uma pauta moralista que não entende o que é a efetividade da sociedade. O problema não é só isto. E, inclusive, isto que nós vamos dizer, este ato de corrupção que parece que atrapalha o país, muito bem, é verdade, nós somos contra todas essas formas de corrupção, mas façamos o cálculo econômico do quanto a corrupção se findar, se acabar, o quanto ela resulta em termos econômicos para o país. Todo país que entra numa paranoia anticorrupção, ele via de regra tende a decrescer, ele tende a não ter impulso econômico. Por quê? Porque esta máquina infame do capitalismo funciona na base do dinheiro. Então, se o Brasil um dia não tiver corrupção nos níveis que tem o mundo inteiro, o Brasil não faz negócio e o mundo inteiro compra o Brasil na base da corrupção. O Brasil perde espaço mundial. O capitalismo é uma máquina de corrupção. E não se trata esse problema fazendo aqui uma campanha moralista contra a corrupção ou os corruptos. Se trata efetivamente de trocar o sistema de organização social. Se o dinheiro compra tudo, esse é o problema. O dia em que nós tivermos uma sociedade que não valha pelo dinheiro, então nesse dia não tem o que comprar ou o que vender. Imaginem todas e todos se nós tivéssemos uma sociedade na qual a saúde fosse efetivamente para todos. Eu não preciso dar gorjeta no hospital para furar fila. Então o meu problema não é de quem recebeu a gorjeta, é um problema também. Só que fundamentalmente o problema é que a saúde é para poucos e então aquele que vai tomar a dianteira na saúde veio por conta desse problema. O que eu penso fundamentalmente é que o problema da corrupção tem que estar assentado nas grandes contradições da sociedade. É aí que então passa a haver questões muito mais amplas. A corrupção é pequena perto do que nós sangramos do mundo em favor de muitos poucos na sociedade. Este é o X da questão. É isso que a gente tem que colocar como pauta contra essa pauta. Se nós ficarmos reféns destas pautas ditas conservadoras, moralistas, que aprisionam as nossas lutas, nós estamos sempre dialogando a partir de horizontes que não são os próprios. Coloquemos aqueles que são próprios. O mundo está
composto de explorados, de oprimidos, e nós precisamos sair deste horizonte. Ana, você quer fazer uma pergunta? Sim. O senhor fala muito desse lugar do ser humano comprar o outro, né? A gente tem uma dor histórica, que eu até li uma reportagem do senhor mencionando sobre isso, que a gente tem um processo, né? Que o capital, ele está atrelado ao processo de racismo e escravatura que nós vivemos, né? Onde corpos foram tratados como mercadoria e se consolidou, né, a mão de obra escrava de pessoas negras hoje no Brasil, e como que isso reflete até hoje. Então o senhor fala de sangues no mundo, e esses sangues ainda estão sangrando até hoje, né? Então, pensando nessa lógica, né, do capitalismo versus o racismo, o senhor acredita que, por exemplo, é possível viver numa sociedade sim capitalista, mas que consegue erradicar o racismo, por exemplo? Não. A sociedade capitalista, ela é estruturada em classe e em todos os ensejos que auxiliam a classe. Claro, a sociedade capitalista, ela tem um fundamento econômico. Quem tem capital explora, quem não tem explorado. Só que para tudo isso não é simplesmente um jogo de lógica, um tem, outro não tem. Este jogo se aproveita de todas as organizações históricas das sociedades que permitam o reforço dessa mesma estrutura. Então, as sociedades que originalmente são compostas por explorações raciais, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, a utilização do racismo para os fins do capital é muito proveitosa, porque efetivamente nós fazemos um câmbio do sujeito escravizado para aquele que será o trabalhador assalariado. Enquanto mais mantivermos a dimensão racial, mais mantemos também a própria dimensão de classe. Eu diria que o capitalismo poderia, hipoteticamente, ser uma exploração econômica e não ser uma dominação de raça, de grupo, não criar de gênero. Hierarquização, né? Seria uma hipótese, então, de que a única hierarquização possível seria 1% versus 99%, mas os 99% seriam indistintos e este 1% também seria indistinto. Então nós teríamos 1% de brancos e negros e 99% de brancos e negros. Só que se eu imaginar este dia ideal, na qual a exploração seria só econômica sem raça, é mais difícil essa ideação, essa construção de ideia, do que a outra, que é acabar com a sociedade na qual 1% manda em 99%. Ou seja, a superação do capitalismo, ela sim enseja o empoderamento de mulheres, o empoderamento de minorias, o empoderamento racial, muito mais factível do que eu imaginar que haverá uma exploração, apenas essa exploração será, entre aspas, colorida, ela será de cores distintas. Nós temos no Brasil, efetivamente, uma história na qual, há 500 anos, as instituições do Estado, do direito, elas são racistas, elas são escravistas. O Brasil não teve escravidão contra as leis, ou contra o direito, ou contra o judiciário. A escravidão foi chancelada por todos eles. Esta história só nos demonstra que até hoje o que temos é uma infâmia. O sangue escorre. Por um acaso, nos dias de hoje, está escorrendo um pouquinho mais e talvez venha a escorrer mais ainda. Só que sempre escorreu e muito. Então, para mim, a dimensão do problema de hoje não é escorria 63% de sangue, estamos escorrendo 70%. Estes 7%, óbvio, já são dor a mais e morte a mais, mas o problema é que até o dia em que nós achávamos que tínhamos democracia, vivíamos em liberdade, em instituições, nossos irmãos e irmãs pobres, em maioria negras e negros, eles estavam na cadeia e estão. Apenas hoje tem um pouquinho mais. Então há um problema quantitativo, mas me interessa, e eu chamo a atenção de todos, para o problema qualitativo. É uma sociedade de exploração e essa exploração tem opressão. Para mim, é impossível salvar uma sem a outra. É impossível que nós deixemos de lado uma ficando com a outra. O fim será o fim da opressão junto com o fim da exploração. Já que nós estamos falando disso, deixa eu chamar aqui, porque casos como o da Marielle Franco, a prisão de Rafael Braga, de dezenas de mortes pelos chamados autos de resistência, expõe a frágil relação entre justiça e segurança pública, deixando sem futuro parte da população brasileira. A gente tem um VT sobre isso, vamos ver. Uma tragédia que afeta a população mais pobre e negra em 3 atos. Primeiro ato. Na última sexta-feira, dia 23, o ministro da Justiça, Raul Jungmann, disse ter certeza de que, abre aspas, políticos poderosos, fecha aspas, estão por trás do assassinato da vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco.
Marielle e o motorista Anderson foram assassinados em 14 de março deste ano e o caso ainda não foi resolvido. Mesmo com a revelação do envolvimento de políticos, agentes públicos e milicianos, Raul Jungmann disse que os assassinatos de Marielle e Anderson talvez não sejam resolvidos neste ano. Segundo ato. Uma pessoa presa nas manifestações de 2013 e condenada. Rafael Braga teve sua pena reduzida de 11 para 6 anos. O ex-catador de recicláveis foi detido em 2013, acusado de portar materiais explosivos. Na mochila foram encontrados frascos de material de limpeza. Enquanto todos os outros detidos nas manifestações foram liberados, Rafael Braga foi condenado a 5 anos de prisão. Em 2016, cumprindo a sentença em regime semiaberto, Rafael foi novamente preso, desta vez acusado de tráfico pelo suposto porte de maconha e cocaína. Terceiro ato. A polícia está autorizada a assassinar civis, desde que declare legítima defesa, alegando, por exemplo, resistência à prisão. Os autos de resistência são um dispositivo jurídico utilizado para resguardar ou liberar policiais de acusações por assassinatos. Segundo atas da violência de 2018, em uma década, de 2006 a 2016, as mortes violentas de pessoas negras aumentaram 23,1% no país, enquanto a de pessoas brancas reduziu em 6,8%. De acordo com o relatório de uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, também no período de uma década, de 2001 a 2010, mais de 10 mil pessoas morreram sob a alegação de auto de resistência no estado do Rio. Dados do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontam que entre 2001 e 2011, 99,2% dos casos de auto de resistência foram arquivados por iniciativa do Ministério Público do próprio Estado do Rio de Janeiro. Pergunta: o que a população pobre e negra no país pode esperar da justiça? Bom, os defensores desse dispositivo legal, os autos de resistência, alegam que há instabilidade jurídica para o trabalho policial. Mas como lidar com o extermínio de uma parte da população que é mais pobre e negra? Não se pode culpar diretamente os policiais, que também morrem porque são mal treinados e vivem em uma sociedade que estimula cada vez mais o justiçamento em vez da justiça. Como lidar, do ponto de vista jurídico, Alisson, com essa questão? É uma sociedade desgraçada na qual pobres matam pobres e institucionalmente nós vemos os farrapos brigando por um mínimo de ordenação de sua vida. Uma sociedade na qual os horizontes e as dinâmicas sociais não são dados para a maioria faz com que todo o processo social seja esgarçado. E esse processo é tão esgarçado que aquele que não tem para comer e pega do vizinho, tem um Estado que vai pegar este que pegou a comida do vizinho e vai matá-lo. Então não tem lei, não tem ordem, não tem instituição, e este que prendeu, que pegou a comida, por sua vez tem alguém que o prende também. É uma sociedade sem horizonte. E toda vez que nós acreditamos que a salvação deste problema social seja uma salvação jurídica, nós estamos nos afundando mais ainda. O que a corrupção faz do lado da economia, o problema da corrupção quer dizer, prenderei todos os corruptos e então a economia será salva. E quanto mais eu prendo corruptos, mais o país vai para baixo economicamente, porque virtualmente todas as pessoas do mundo são de alguma maneira corruptas. Então é o alienista do Machado de Assis, começa a prender todas as pessoas que são loucas do mundo inteiro, vai para dentro do hospício. Do mesmo modo, se eu começar a colocar ordem na pessoa que não se comportou conforme a legalidade e cometeu crimes, eu também começo a fazer uma máquina de destruição. Nós só conseguimos sair deste problema social quando o direito não for mais a solução.
Quando eu disser, aquele que está numa comunidade pobre, sem muito horizonte, qual é a solução para isto? É o horizonte, é ter casa, é ter condição mínima de vida, é ter escola, é ter trabalho digno, é ter perspectiva de vida. Quando alguém vê a beleza, inclusive no seu bairro, vê uma calçada bonita, casas bonitas, árvore, tudo mais, ele tende até a quebrar menos aquele espaço do que quando vê a feiura. Só que nós só damos para a maioria das pessoas na sociedade a feiura. E o que combate esta feiura e esta certa condição de dissenso ou então de criminalidade em face da feiura é mais feiura ainda. Então eu digo, a favela é horrorosa, só que a prisão é mais horrorosa ainda. Então não roube porque você vai porque é mais horroroso. Ou seja, eu espero que um dia nós consigamos sair deste horizonte de que uma mão que roubou, a outra chega e corta, para chegarmos no horizonte na qual as mãos possam fazer coisas dignas, coisas úteis, coisas belas. Não é o direito que resolve a sociedade. Professor, peraí só um minutinho que o Juca quer perguntar. Nessa questão de aumento da violência das mortes, a gente percebe o seguinte, que não é só o Estado que autoriza a morte, o Judiciário também, porque a questão do campo, né, e nas desocupações, principalmente quando você autoriza uma ocupação do MST, por exemplo, do Brasil. Esse estrangulamento da resistência no campo também tem a ver com a força do capital em cima do Judiciário? Tal qual nas cidades, nas periferias, nos subúrbios, nas comunidades, portanto, que não tenham acesso à disposição econômica e estatal tão plena, nós observamos um processo persistente de segregação, de dominação, inclusive dos corpos, dos gestos, ou seja, nós temos a polícia, temos o judiciário que obrigam ao sujeito ter uma certa docilidade de submissão. Na prisão a mesma coisa. Nós temos também isso no campo, em todas as relações onde a economia capitalista fala muito frequentemente, muito claramente. Nós somos um país ainda no qual a terra vale muito. Nós somos um país agroexportador. Nós produzimos soja para a China. Pelo menos até agora temos vendido para a China. Não sei em 2019 se ainda teremos boas relações comerciais com a China. De qualquer modo, nós plantamos para vender para o exterior. Nesse sentido, ter a terra é algo sagrado para a ordem capitalista. Tudo que fará a democratização da terra, e isto é capitalismo, porque, não vejam, não é a terra para todos os trabalhadores, é a titularidade de um pedaço de terra para aquele. Tudo isto afeta este horizonte ideológico da total dominação do capital. Então observemos como vem, de vez em quando, contra o MST, como vem contra as lutadoras e lutadores do campo e também da cidade, esta arma de violência extremada. Metade dela é o Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. A outra metade é o próprio capital e a sociedade dita civil, que tem aqui uma certa simbiose com o Estado e que mata por conta própria e o Estado nada fará contra essas mortes. Nós temos uma história de décadas de companheiras e companheiros sem terra que sofreram massacres os mais bárbaros. Quase nenhum Estado teve nada a dizer, quase nenhum houve aqui uma contraposição estatal contra esses bárbaros crimes. Então estou dizendo que, via de regra, o problema nosso não é falta de direito ou presença do direito, é que seja pela falta ou seja pela presença, em ambos há uma perseguição contra os pobres, contra as trabalhadoras e os trabalhadores, contra as minorias. Talvez, efetivamente, o sem terra seja um exemplo do mais patente do quanto esta opressão e o quanto a exploração social se apresentam na realidade do Brasil. Agora, professor, como é que sai dessa sociedade tão cruel se os próprios oprimidos se espelham ou querem ser e escolhem os opressores dessa maneira? Porque se o judiciário não é o caminho, se a lei não é o caminho, a política também tem sido demonizada dessa maneira, qual é a saída, então? Eu escrevi este livro... Sim? Antes do senhor responder e complementar, que é muito isso que você fala, o lugar de se sentir pertencente, olhar para esse lugar e quem está lá, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente traz em relação ao que o senhor falou, que tem pessoas negras sendo criminalizadas, sejam elas pobres, brancas, vindas de periferia, e em contraponto não tem pessoas nesse lugar de poder, entendido como sendo de poder, né? E aí quando tem pessoas nesse lugar, entendido como sendo de poder, como por exemplo a Marielle, né? Uma mulher negra, lésbica, é assassinada muito dentro dessa lógica que o senhor traz também do capitalismo, disputa de poder. Como que, né, e aí completando o que a colega traz,
como sair desse lugar ou como construir outras possibilidades de que a população nesses lugares, né, que estão em ocupações, MTST, todos esses lugares possam ter uma ascensão e conseguir estar nesses lugares e se sentir representados também, né? Não só a representação por si só, né? Eu escrevi esse livro, Crise e Golpe, neste ano de 2018, para buscar responder uma questão central que nos angustia nesses tempos presentes. Os nossos companheiros e companheiras do povo pensam contra seu interesse. Então votam em quem tira seus direitos. E, via de regra, são constituídos a não gostarem de si próprios. A pergunta central não é moral, tal qual eu falei da corrupção, tal qual eu falei das questões das minorias e dos grupos econômicos explorados. Também nesse campo não me basta a resposta que vai dizer: os pobres não sabem como pensar, ou então não tiveram educação, ou algo assim. Quem não fez escola nenhuma, em geral, está votando contra o interesse dos pobres, e quem fez pós-graduação está votando contra os interesses do pobre. Porque isto vai de cima a baixo, nós vemos faculdade ou falta de faculdade, e eu não sei o que tem sido melhor ou pior para a sociedade. O que acontece, e esta é a chave científica dessa questão, é o que desenvolvo nesse livro Crise e Golpe. Nós temos uma sociedade, como qualquer sociedade capitalista, que constitui subjetividades a partir da ideologia. Nosso problema é a ideologia. Se nós vivemos no capitalismo, todas as pessoas dizem: esta roupa é minha, seja ela pobre ou rica, não me importa o preço da roupa. Se eu tenho um farrapo e digo: o farrapo é meu. Se eu tenho um celular e digo: o celular é meu. Este é meu, na minha ideologia, é o mesmo que um grande capitalista ou grande empresário que diz: esta terra é minha, esta empresa é minha, esse contrato eu fiz desse jeito e ninguém tira de mim, esses empregados trabalham para mim. Esse político trabalha para mim, né? É o meu. A questão central é o meu, é o ter. Nós precisamos enfrentar violentamente, diretamente essa questão. Enquanto a sociedade for estruturada no louvor do meu, do ter, de cima a baixo as pessoas estão brigando pelo seu. Então, os pobres muitas vezes pedem pela polícia. Por quê? Porque alguém tomou das suas mãos um celular no meio da rua. Então pede o pobre: vem a polícia, olha lá, ele tomou o celular da minha mão. Eventualmente é o mesmo contra o qual a polícia persegue em algum momento, dizendo: eu estava numa manifestação e veio esta mesma polícia me perseguir. Ou seja, nós temos um ambiente no qual o nosso domínio ideológico é do capital. Não é sequer lavagem cerebral. Existe lavagem cerebral. A pessoa de tanto falar chega a um ponto. Só que é muito pior do que isso. Nós somos constituídos para pensar em favor do capital. E isso representa ser machista, ser homofóbico, ser racista, ser xenófobo contra os estrangeiros, ser contra tudo aquilo que é distinto do que parece ser o capital, ou do que parece o bonito, ou do que parece ser a esfera legítima do poder. Eu volto a dizer, é preciso lutar contra tudo isso e lutar contra a ideologia que nos constitui no dia de hoje. Agora, professor Alisson, me parece que esse enfrentamento, que é fundamental, ele se dá no campo da política. Parece que a via institucional, pensando aqui, né, no livro você vai falar de três condicionantes, né, uma condicionante econômica, uma condicionante política, uma sobrecondicionante jurídica, né, mas para pensar um pouquinho mais essa condicionante política, né, parece que a via institucional, essa política estatal, ela está obstruída. Você faz uma crítica feroz à democracia aqui, entendo eu que seja uma crítica a esse modelo de democracia liberal, representativo, eleitoral, né. Por outro lado, você chama atenção também para o fato de que existe uma outra dimensão da política mais vinculada a essa ideia de ideologia, e a partir daí se insere toda essa discussão sobre um conservadorismo religioso que está associado ao capital, né, e que ataca frontalmente as agendas de reconhecimento, raça, sexualidade, gênero, né? Então, nessa esfera, digamos, da sociedade, me parece que a gente também não está com um campo muito fértil, não é, para reverter esse processo. Então, o que me traz uma angústia tremenda, e eu imagino que eu compartilho com muitos dessa angústia, né, é justamente o fato de como consertar politicamente, né, uma ação coletiva capaz de enfrentar de fato essa ideologia. Se a via institucional está obstruída e se o campo social não está fértil, por onde que a gente vai? A única coisa que desarma uma sociedade que é toda estruturada para a exploração do capital
e as opressões que correspondem a isso em cada formação social, a única arma que pode efetivamente fazer uma mudança social é o povo, são as massas. Porque imaginem se o povo pobre de qualquer país resolva tomar consciência de si e lutar. São 99 contra 1. É que nunca os 99 se levantam, porque o dia que se levantarem, eles são todos contra 1. Nós temos alguns exemplos nos anos recentes, não foram tão progressistas não, foram até muitas ocasiões, tiraram certos governos e puseram outros piores. Mas o que me importa aqui é o exemplo de como a massa se levanta. Nós tivemos as primaveras árabes. O dia que as pessoas da Tunísia resolveram se levantar contra o seu ditador de 30 e poucos anos, na primeira semana saíram matando todos os que estavam em passeata. Na segunda semana, um pouco mais de tiro para todo lado. Quando se levanta a sociedade inteira, ninguém mais consegue atirar. Na quarta semana cai o ditador. Ou seja, as massas, elas têm uma força extraordinária. Qual é o problema? Na sociedade de hoje, nós temos meios para fazer as massas pensarem do jeito que for. Nós temos rede social, nós temos celular com estas redezinhas por aí que informam de todas as barbaridades e o povo pensa de um lado ou pensa do outro. E nós não temos nas lutas progressistas de transformação social estes meios. O dia em que nós tivermos condições de falar diretamente às massas e as massas tomarem, portanto, este horizonte de luta, nesse dia nós estamos caminhando para a transformação. Só que aconteceu uma coisa, aqui no Brasil quase nunca nós fizemos batalha de ideias, quase nunca nós fomos mobilizar o povo para ter consciência de si. Nós até demos casa para o povo em alguns governos, nós até damos para o povo em outras circunstâncias acesso à comida, acesso a meios tais e quais para a sobrevivência. Faltou aquilo que mobiliza a consciência política. Isto é o fundamental. Só desempatamos a partir daí. Se o povo inteiro fizer uma mobilização progressista, não tem judiciário que possa se contrapor ao povo, não tem Estado que possa se contrapor ao povo. Nesse dia, nós estamos empoderando o lado fraco desta relação, visando a transformação dessa mesma sociedade. Mas foi isso que o senhor... Nós chegamos no final do bloco, mas daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o jurista e professor Alisson Mascaro. Até lá.
gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Voltamos com o último bloco desse Voz Ativa, recebendo hoje o professor e jurista Alisson Mascaro. Vamos começar esse bloco com a pergunta do Geraldo. Eu fui advogado quando completou os 50 anos da Declaração Universal de Direitos do Homem de 3 torturados políticos. Vi o que é uma ditadura. De mulheres ser estuprada no Rio de Janeiro, de um engenheiro, que até todos 3 estão vivos até hoje, a mulher estuprada por 20 militares no Rio de Janeiro, ele está aí vivo até hoje, introdução até de cabo de vassoura no ânus dele, perdeu os dentes, sofri com sequestro na família, tiro de bala 9mm no meu carro, tive que transferir meus 3 filhos de uma faculdade para outra, né? É um assunto que até hoje me emociona. A criminalização dos movimentos sociais e dos pobres vem séculos. O primeiro Código Penal nosso foi o primeiro a ser vigia aqui no país. Por quê? Ele começou a vigiar exatamente para botar os pobres na cadeia. Logo depois é que veio o Código Civil, que é o Código dos ricos, para proteger o dinheiro de havido daquela época do tráfico de escravos. Eu acho que desde é proibido proibir dos revolucionários franceses de Paris, que é proibido proibir, que foram desmanchados discriminações violentas, que hoje, vamos supor assim, o homossexual, o próprio Conselho Nacional de Justiça decidiu que pode casar, a união estável transformar em casamento. Eu vejo que houve muito progresso, mas eu não me conformo, eu estou indignado, eu procuro não interferir nos meus filhos, só falar, vocês vão se desiludir também. Porque o Deus do mercado não resolve. Agora, nós fracassamos. Eu aproveito sua reflexão para pontuar alguns horizontes de história de onde estávamos, o que somos hoje e para onde vamos. Este incômodo social, revelado inclusive pela sua fala neste momento, é um incômodo generalizado. As pessoas não fariam um câmbio social tamanho se as coisas estivessem bem. E os câmbios são, por conta de incômodos, os mais distintos possíveis. Alguns por insegurança, outros por impossibilidade econômica de vida, pelas mais variadas razões. Outros por simplesmente se sentirem deslocados numa sociedade contemporânea de muita tecnologia, de costumes muito distintos do que eram há décadas, portanto, já há um tempo. Nós temos uma estrutura, de fato, de incômodos. Como se lia isto até o presente, que eu proponho em termos de leitura teórica, filosófica, política a esse respeito? Este meu livro, Crise e Golpe, nele eu faço uma inflexão que penso seja fundamental no horizonte de leitura de mundo nossa hoje. Como falávamos a respeito do Brasil? Nós tivemos uma ditadura militar, depois tivemos uma redemocratização. Nesta democratização tivemos uma Constituição de 88, então as pessoas diziam: o padrão 88 é um padrão sólido, estável, ele não vai desmoronar. A partir daí, tudo que veio depois é ganho constitucional. Era o que nós dizíamos aqui em termos de lutas, de ganhos, cada qual querendo mais direitos. Eu faço uma interpretação totalmente oposta disso. Eu digo que, na verdade, o padrão que modula o Brasil não é 88 e, eventualmente, uma pequena queda do 88 da Constituição hoje. O que modula o país é 64. Nós, efetivamente, em 64, rompemos com uma dinâmica social, representada inclusive culturalmente por bossa nova, samba, arquitetura moderna, Brasília, Niemeyer, Tropicália. O Tropicália veio depois, mas enfim, nós abandonamos um certo horizonte social, que era o país varguista, trabalhista, e em seu lugar nós fincamos uma estrutura social autoritária.
As gerações que advêm daí, elas foram inculcadas e elas foram constituídas para gostar de uma certa ordem. Então, temos efetivamente um certo padrão estatal, jurídico, um padrão cultural no Brasil, que é um padrão que não conseguiu se desvencilhar de suas articulações autoritárias. Isto é absurdo. 88 foi só um espasmo dentro de 64. E esse espasmo acabou em menos de 30 anos. Nós estamos em 2018, não durou 30 anos de Constituição. Nós estamos aqui já retomando certos valores sociais da ordem da segurança, da ordem de colocar as coisas no devido lugar. Isto revela que nós estamos ainda tendo eco de 64 nos dias de hoje. Como tomar uma nova ordem social? Eu penso que no conflito entre o 88, que não conseguiu florescer e nem podia florescer, porque, vejamos nós, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, são governos atravessados, todos esses governos, por uma ordem política que é o resquício último de 64. A Arena e MDB dão o que dão hoje. Esta sociedade de hoje, ela está atravessada por todas as contradições do fisiologismo, por tudo isto. Esses governos tentaram administrar, de um modo ou de outro, esse pacto que veio de antes. E não tem administração, não tem solução. Na primeira crise frontal, tudo isto se desmorona. Então eu diria, quando desmorona 88, volta 64, volta esse espírito autoritário. Não estou dizendo que volta igual. Volta um certo eco, uma certa sombra disso, mas, enfim, volta a ideia de que é preciso pôr ordem na casa. E quem é aqueles que vão pagar a conta da ordem na casa? Trabalhadoras e trabalhadores, negras e negros, mulheres, LGBTs, estrangeiros, a ordem de sempre dos que não têm as condições sociais de mando. Nesse caso, eu diria, nós precisamos repactuar a sociedade e transformar a sociedade, não é mais para a volta de 88. Eu gostaria de aproveitar esse ensejo e dizer que eu não brigo pela volta das condições de 5, 10, 20 anos. Esta ordem que nós temos é uma ordem do poder. Desmoronou em face de outra. Alguém poderia dizer, mas não desmoronou por uma pior? Sim, só que a anterior, eu volto a falar, que dizemos agora há pouco, era 66% de gente presa contra 75%. Eu sei dimensionar que é pior o quadro em que estamos hoje, sem investimento público, sem escola, não podendo falar o que se quer, enfim, com um sufocamento social, é pior do que antes. Mas o antes também não era bom. Então o que eu estou dizendo é que ou construímos uma alternativa social de dimensão nova, totalmente transformada, ou nós vamos pelejar ainda no século XXI com categorias como varguismo e antivarguismo. Dita revolução redentora e gente que apostava na democracia. Nós estamos numa peleja cujos termos ainda são muito primitivos. Precisamos todos que o povo efetivamente tenha um horizonte cultural pelo qual ele diga, chega disso, chega de um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A transformação social deve se dar de modo efetivo, de modo pleno. Sem isso a gente não consegue sair do caminho. O Brasil ele não revisou sua história, né? Ele não consegue falar bem, ele não consegue olhar para o seu passado de absurdos e fazer as pazes com eles ou superá-lo. Por exemplo, a escravidão, o golpe militar. Você vê o ministro do Supremo falando, não gosto de falar em ditadura ou golpe, né? Vamos falar em movimento. Né? O Brasil, exatamente, o Brasil, ele não consegue, como os alemães fizeram. E a Argentina avançou mais nisso na transição do que a gente. Né? E principalmente quando se montou, por exemplo, a Comissão da Verdade, eu questionei vários integrantes da comissão, falando assim, mas e aí, vocês vão começar com processos? As vítimas dos desaparecidos e dos mortos vão ter essa justiça? Não. Nosso interesse não é culpar nem nos vingar. Gente, isso não é culpar ou vingar. É reparação. É justiça. Porque, do contrário, mas a lei já tem a lei de anistia, anistiou os militantes de esquerda, então os de direita, os militares também estão anistiados. Mas não se compara os crimes, né, da esquerda na luta com o crime institucionalizado, não se compara. Então eu falei que o voto foi profilático, não é
Mas ninguém o senhor votou, coloca a mesma pessoa que estava lá antes. ninguém votou porque o Bolsonaro tem qualidades, essa ou aquela, que ele é sensível à dor do semelhante. Votou porque está indignado com a corrupção. E como ele fez essa revolução? Com a mídia. Meu filho já tomou uma lição lá no meu escritório. Ele falou: pai, agora eu introduzi o WhatsApp, tem 1.000 e tantos clientes aqui, agora eu vou dar pelo menos uma vez por semana, porque revolucionou. Bolsonaro não foi eleito pelo valor dele, ele foi eleito por uma sociedade que estava indignada com o que estava acontecendo. Agora, professor Alisson, eu acho que isso pode ser um gancho. Me desculpa. Era só falar também. Claro. O senhor falou no começo que a testa do golpe de 64 foram os militares e agora foi o judiciário. Qual que é a função disso que você está conversando, do judiciário, de tentar agora dar um rumo para isso? Porque se você tem um movimento que começa com o judiciário, ele tem agora uma personalidade no governo novo também de direcionar algumas coisas. Completando o que ele está falando, você também já disse em outras falas que a gente não chegou no momento em que a gente precisa de rever o judiciário, exatamente porque essa imagem de judiciário imparcial, isso também precisa ser revisto. Quer dizer, está dentro de tudo que você já falou aqui, mas essa revisão de olhar que a gente está falando aqui, inclusive, sobre a história, sobre o momento e sobre o judiciário. Nesse livro Crise e Golpe, eu digo que 64 foi com a testa militar por trás do judiciário, porque o judiciário também não disse nada contra o golpe de 64, pelo contrário, legitimou, dizendo que estava tudo tramitou do modo dentro da legalidade mesmo. João Goulart saiu do país e tudo mais. Então é um na frente e outro por trás. Hoje nós invertemos, é o judiciário na frente e o mundo militar por trás. O fato é que, por todas as sociedades capitalistas do mundo, quem joga o jogo de organizar a sociedade são sempre os mesmos atores. É o Estado, por meio de seus tantos poderes, são os que têm a arma na mão, porque efetivamente nós não estamos só disputando ideias, nós estamos com a arma na mão dizendo aqui vai, aqui não vai. E uma coisa é falar, e outra coisa é falar com a arma. Outra coisa é falar com a caneta na mão dizendo se não se comportar do jeito que eu gosto, ou se interpretar que seu comportamento não era o devido, eu lhe prendo. Portanto, é muito distinto um movimento como, por exemplo, dos sindicatos em relação ao movimento do judiciário. Quando eu digo os sindicatos falharam nisto, a falha do sindicato só faz sucumbir o trabalhador. Quando o judiciário sucumbe em certas missões democráticas e outras mais, ele pode acabar com o país. Estou dizendo, portanto, que nós temos efetivamente uma história que é nossa, da nossa formação social, mas nós temos uma história que é geral do capitalismo, porque o que se passa no Brasil se passou na Argentina, se passou no Chile, se passou no Uruguai. Vamos lá, em outros termos, o que se passa hoje no Brasil está passando nos Estados Unidos, o Trump está por lá. Então, mais ou menos, o movimento é do capital em modo geral. Enquanto nós não aprendermos no mundo a falar que o capital é o problema, que o mundo no qual tudo é comprado, a mercadoria é o problema, que o capitalismo é o problema, nós estamos colocando band-aid em cima de graves ferimentos. Eventualmente tampa um pouquinho, é o que eu disse de 88. 88 conseguiu uns 30 anos aí de uma certa proeza pequena, que foi dar um pouquinho mais de condição para o povo, foi dar um pouquinho mais de mínimas dignidades, mas é muito pequeno. Mas volto a dizer, ou o mundo inteiro enfrenta o capitalismo ou não vai para frente. Agora, eu quero falar aqui a todas e todos uma palavra de esperança no meio do caos. Do mesmo modo que hoje no Brasil nós temos uma sociedade que emula, que imita os Estados Unidos. Portanto, os papéis sociais de lá são os mesmos daqui. Quem se sente conservador por lá tem o mesmo inimigo de quem é conservador daqui. Vejam, lá tem Ku Klux Klan. Lá o racismo é declarado assim, explicitamente. Exato. Hoje nós já temos aqui também tantos e tantos que eram racistas do modo cordial brasileiro e já começam a dizer também é meu direito não gostar de quem eu não gosto, etc. e tal. Muito bem. Deste mesmo modo, nós estamos fazendo uma grande internacional da subjetividade capitalista. O mundo inteiro tem o mesmo padrão, as pessoas querem o mesmo celular no mundo inteiro, as pessoas creem na mesma coisa, o juiz que tira um daqui, tira outro de lá, o quadro é o mesmo. Só que, eu tenho que lembrar, em algum momento a humanidade, de tanto sofrer na pele, ela também pode começar a compreender que o sofrimento de um trabalhador e de uma trabalhadora do Brasil
parece ser mais ou menos o sofrimento de um trabalhador, de uma trabalhadora dos Estados Unidos. De repente, em algum momento, nós paramos de fazer esta disputa simplesmente por pequenas questões e nós começamos a entender o movimento geral das sociedades. Quando eu falei da Primavera Árabe, começou na Tunísia, mas depois caiu o Egito, passou para tantos outros países, porque os árabes mais ou menos, leem na mesma língua, cuja caligrafia, inclusive, é muito distinta para nós, que lemos em caracteres latinos, mas as pessoas vão se lendo. E tem o WhatsApp, que a pessoa da Tunísia trocava com seu primo da Arábia ou de não sei aonde. Ou seja, efetivamente o espaço das contradições tem se tornado cada vez mais global. Tem gente, inclusive, essa é a culpa do Brasil estar no que está, a classe média dos gerentes, ela é cada vez mais internacional. Uma pessoa que é gerente ou que trabalha no mercado financeiro, ela não é mais brasileira. Ela está hoje aqui, amanhã está em Londres, no outro dia está em Singapura. Então não tem mais compromisso nacional, que é um problema que aponto nesse livro. Nós não temos sequer burguesia nacional, fração burguesa nacional, e as pessoas dizem, mas o dia em que nós vendemos todas as empresas do Brasil, a burguesia nacional não está dando um tiro no pé, mas não tem nem mais burguesia nacional. Só que do jeito que o caos capitalista vai, também, de alguma maneira, o povo do mundo inteiro um dia não tem muito o que perder. Nesta hora é a importância da luta, a importância da mobilização, a importância do horizonte apontado. Porque até agora, toda vez que o povo não tem o que perder, ele não sabe para onde vai. Mas vai e aí acaba batendo no vizinho. Do poço, né? Vai precisar chegar no fundo do poço. Não existe fundo do poço. Na verdade, é o seguinte. Já hoje, estamos no fundo do poço. Parece um fundo do poço em face de 10 anos passados. Vocês lembram que uma revista, não sei de onde, fez um Cristo Redentor voando, Brasil subindo, etc. e tal. Hoje a gente já está com o Cristo Redentor caindo, despedaçado, outros mais. Esse já é um fundo do poço. E eu sei que eu posso cavucar mais esse poço e chegar mais para frente. Sim. Eu nunca vi o fundo do poço, só ele, por conta própria, gerar transformação social progressista. Por quê? Porque, eventualmente, o povo que está morrendo de fome começa a matar o vizinho. É mais fácil matar o vizinho, pegar o pão do vizinho, do que matar o capitalista fabricando o pão. Então, é o que temos hoje. A gente está se matando um ao outro. Só que chega uma hora que, eventualmente, a condição de luta social aponta para caminhos e horizontes. Só quero dizer uma coisa antes de ouvi-las e ouvi-los, é que eu tenho certeza, isto é o que eu escrevo nos meus livros, falo nas minhas aulas, eu tenho certeza que hoje nós estamos lutando contra armas muito mais sofisticadas que a nossa, porque não adianta ficar imobilizando o seu vizinho. Claro, adianta. Só que o problema é o seguinte, nós estamos constituídos por grandes aparelhos ideológicos que nos formam. Então, enquanto a gente está mobilizando o vizinho, no sindicato, o amigo no bairro, o WhatsApp mobiliza 5 bilhões de pessoas. A gente não tem que saber disputar nesse nível, sem o que a gente só luta para perder. De forma mais concisa e objetiva, em resumo, é a revolução através da luta de classe. Mobilização através da luta dos trabalhadores pela classe. Tudo isso é muito chocante para uma pessoa que escuta de outros termos, mas vamos lá. Eu não posso esperar que as instituições que são do capital venham a dar para o povo aquilo que é contrário ao interesse do capital. Então eu nunca vi os representantes da elite darem de graça uma coisa que vai contra a elite. A única possibilidade é uma coisa muito concreta. Como é que o mundo se transforma? Com aqueles que não têm lutando em favor de um certo câmbio social. Portanto, na prática, efetivamente, só muda o mundo quem está sofrendo. Eu não acredito nessa graça concessória da elite mundial que um dia venha a ser boazinha e venha então a dar para o povo que o povo não quer. Vai tutelar, né? Eu não acredito nisso. No final das contas, eu estou dizendo o quê? Se houver transformação social, vem de quem não tem. Só dos incomodados. Dos incomodados. Professor, se me permite, só retomando essa questão, né, do capital como uma das determinantes, você fala também da política, né, nesse formato estatal e, enfim, num segundo momento do direito. Mas eu fiquei aqui pensando, com a leitura do seu livro, que essas determinantes, elas podem, de um certo modo, né, uma leitura possível disso é que se trata do fenômeno da modernidade. Quer dizer, a modernidade é capitalista, a modernidade é colonial, a modernidade conforma estados nacionais que são profundamente excludentes, né, e agora na sua fala, o senhor traz de novo essa necessidade de buscar os universais, né, de se unir, né, assim, ir atrás dos universais. Enquanto que, em certa medida, a gente vinha trabalhando muito com a ideia de retomar particularismos, né, reconhecendo que o universal, na verdade, é um particular de quem pode contar que é,
né? É o particular de alguém transformado por força política em universal, né? Então, a minha questão vai um pouco nesse sentido, né? De que a ideia é a gente retomar universais, reforçar essa possibilidade ou essa perspectiva, né? Ou de que medida que a gente poderia transformar isso numa disputa de fato contra-hegemônica, né? Porque na construção dessa leitura capitalista, moderna, colonial, né, é que vem toda essa hegemonia, né, que hoje sufoca, que oprime, que exclui, que invisibiliza. Né? Então, como é que a gente poderia lidar com essa tensão entre particular e universal, né, tentando superar esse projeto moderno liberal no qual a gente está metido? Completando a sua pergunta, a gente está no finalzinho do bloco, então, assim, para a gente encerrar, completar essa pergunta, que caminhos podemos tomar? Acho que é mais ou menos isso, né? Eu ainda acredito e aposto que a única arma que temos de transformação social é a ciência. E isto é, nos termos da tradição do universal, não só universal, mas isto é a verdade da determinação material das coisas. A sociedade, as pessoas tomam como se fosse uma coisa muito incompreensível, porque nós vemos gente disputando ideias para lá e para cá, nós observamos pessoas falando das coisas mais disparatadas, cada um tem uma interpretação de mundo, tem gente que acha que falta Jesus, tem gente que acha Deus, mas tem gente que fala que Deus não existe, existe Alá, tem gente que fala que nenhum nem outro, muito pelo contrário, e a gente fica numa babel de reflexões sobre o mundo. Mas existe ciência da sociedade. Tal qual existe ciência para a natureza. Não adianta eu dizer, eu acho que a Terra é plana. Existe uma ciência de que a Terra não é plana, a Terra é redonda. Também a sociedade tem suas determinações. A sociedade capitalista é determinada pelo capital. Isso é a coisa mais simples de entender e essa é a verdade profunda. Quando me perguntam o que será do Brasil o ano que vem, mas será que haverá gente progressista, gente que vai entender o que está se passando, gente esclarecida? Quem joga o jogo da história é o capital. Aquilo que alguns chamam, de modo vulgar, de mercados. Os mercados dizem, eu quero esse, não quero aquele. Se aquele ganhar, ele vai comer o pão que o diabo amassou para poder governar. Se o que eu quero ganhar, ele pode apontar de tudo que nada acontece com ele. Quem está controlando a história é o capital. Isto é uma ciência para entendermos como funciona a sociedade. Quem é que está mandando nessa sociedade? Então, a gente tem um caminho de entendimento. Ora, esta ciência tão difícil de nós obtermos, de alcançarmos, ela é o único guia fundamental para transformarmos a sociedade. Quando eu pergunto sobre a nossa gente brasileira, gente oprimida, gente explorada, gente que está apanhando, gente que está depositando sua energia em coisas como a culpa de eu ser pobre é a falta de costumes decentes de terceiros ou algo assim, ele não está fazendo associação mínima entre pobreza, condições econômicas, reprodução social, político-econômica, ele está depositando isso nos costumes. E volta a dizer, por que ele põe isso nos costumes? Porque haja quem faça sexo contra Deus ou algo assim. É porque alguém lhe disse que o problema não é esse, o problema é aquele. Esse disse que é a falta de ciência. Eu ainda aposto que este caminho de chegarmos às grandes questões leva a sociedade a um câmbio, leva uma sociedade à sua transformação. Por que não acontece? Porque efetivamente existe um maquinário total de fazer com que nós nasçamos dizendo, porque nasci homem sou diferente da mulher, porque nasci X sou diferente de Y, ou algo assim. Este maquinário, do jeito que ele foi posto, ele pode um dia ser desmontado. Qual é a minha grande esperança em sairmos desse quadro? A grande esperança é sabermos tocar efetivamente o sentimento do povo, sabermos falar para as pessoas. Toda vez que alguém me diz, eu sou de Jesus e Jesus não gosta das lésbicas, eu pergunto, mas por que Jesus não gostaria das lésbicas? Porque Deus não gosta. E por que Deus as fez? Perguntas como estas atrapalham esta argumentação muito rápida e imediata. Se Jesus é amor, quem disse que é para matar o vizinho ou quem apareceu na frente? Vejamos, nós temos que falar aquilo que toca o sentimento das pessoas. As pessoas estão sensibilizadas pelas coisas mais disparatadas possíveis. Existem pessoas nos dias de hoje que estão sensibilizadas por falar que a Terra é plana. Há 3 anos eu nunca imaginei que esse argumento... Eu sei que estou gravando e vai ficar para a história, então daqui a 100 anos
Se alguém estiver me vendo por aí, vai saber mas do que ele está falando. É porque nos dias de hoje veio uma moda por aí de que a Terra não é redonda, a Terra é plana, mesmo que o avião dê a volta no mundo. Mas enfim, conste por aí que houve um absurdo nos dias de hoje e eu não sei o que virá daqui a alguns anos. Pode vir absurdo ainda pior que esse. Esse é só o absurdo do dia. Mas vejam, eu tenho que falar com esse pessoa num argumento que consiga mobilizá-lo. Não adianta eu dizer, você não sabe o que é física ou o que é astronomia. Aproximar a subjetividade da pessoa. Eu tenho que tocar a pessoa. E efetivamente falta-nos hoje esta energia suficiente. Mas lembrem, aquilo que é para a transformação social, em favor dos explorados, em favor dos oprimidos, das exploradas e oprimidas, eu penso que tem uma força extraordinária. O dia que nós pudermos efetivamente tocar e organizar a sociedade, nós temos, além desta verdade científica, o caminho despontando. Então, onde houver total desesperança, mesmo assim, eu creio que ainda haja uma esperança. Eu só estou nesses anos tantos, em que sou professor da USP, em que escrevo meus livros, em que falo para o Brasil, para o exterior, acabo de chegar de conferências ontem do exterior, eu só tenho falado de momentos de derrocada, de momentos de dor. Nós precisamos saber falar para as pessoas a palavra da esperança, é dizer para as pessoas, o mundo vai mal e o jeito pelo qual contam a causa do mundo ir mal, esse jeito é errado, e o jeito pelo qual você acha que você conserta o mundo é errado também. Bom. Nós precisamos transformar e nos juntarmos. Estas mãos dadas, eu tenho certeza que o povo tem vontade de dar esta mão para o outro. Nesse caminho, nós estamos abrindo essa trilha sem saber onde chega, mas sei que nós andamos com ela. Com isso, então, nós terminamos o programa de hoje. O programa Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de televisão e da Rádio Inconfidência. Nós agradecemos a presença do jurista e professor Alisson Mascaro. Agradecemos também aos nossos convidados e a todos que nos acompanharam até aqui pela TV, pela rádio e pela internet. Na próxima semana, voltaremos com mais um programa Voz Ativa, um programa democrático e republicano. Até lá! Roda gigante.